Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estou feliz por retornar a esta casa, por mais uma vez fazer parte desta festa e sempre muito linda. Eu trago saudações a esta igreja de meu pastor Hélio, que é o pastor que estende as mãos para abençoar a minha casa, e é quem nos permite também estar saindo falando da palavra do Senhor. Meus queridos, abra sua Bíblia comigo em Romanos 12. Enquanto você se localiza, eu quero agradecer ao pastor Zé e pastor José Júnior. Uma bênção estar com vocês. Muito obrigado por lembrar de nós, por este segundo ano, que nós estamos juntos. E eu fiquei feliz por ser lembrado pelos irmãos. Nós, como sempre, acontece algumas coisas, nós tivemos que mudar de novo um trabalho. Quando o pastor ligou, eu olhei na agenda pelo celular. E pelo celular daria o quarto domingo, porque eu vi errado lá, né? E hoje é o terceiro. E nós tínhamos um trabalho para o terceiro, mas conversamos com o nosso pastor e ele deu um jeitinho lá para a gente conseguir sair na noite de hoje. Então, mais uma vez eu agradeço a ele. Queridos, eu sou feliz, está sendo acompanhado por Rodolfo. Rodolfo, irmãos, ele disse que é meu discípulo, mas é conversa. Ele é o professor e eu sou o aluno. Então eu prego e ele vem, para depois ele falar assim, melhora nisso, melhora naquilo, e a gente vai chegando lá. Minha esposa, a cantora Cíntia, meus presentes de Deus, a Hillary, ela disse que quer ser cantora. Nós estamos aí investindo nisso. Luiz Otávio já é a parte musical, mas a parte da palavra ninguém quis não. Todos eles são a parte do louvor mesmo. Eu acho que sofre menos. Ela já acha o contrário. Então, deixa acontecer, né? Minha sogra, segundo ano que nos acompanha. Queridos, eu não sou bom de andar sozinho, não gosto. Tem pregador que gosta, vai, não leva ninguém, mas eu não sou fã, pastor. Para minha família, ou tá junto, ou salvo em algumas ocasiões, mas eu sempre trago alguém. Ou sogra, ou mãe, ou sogro, ou Rodolfo, agora virou meu companheiro oficial. E é bênção. Romanos capítulo 12, eu vos parabenizo por esse trabalho. Gente, essa peça que vocês fizeram, eu estava procurando onde é que vocês estavam lendo, porque tudo memorizado. Falei, eu achei que eu tinha uma mente boa, mas vocês me superaram hoje. Romanos capítulo 12, tema desse trabalho, desta festa. Vamos ler o versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Poder sentar. Eu acredito na oração que o pastor fez por nós e a tomo como uma bênção para nossas vidas. Vocês escolheram um tema muito forte. E eu acredito que vocês vão aguentar o peso dele. Eu, como amante da palavra, eu sou fascinado pela Bíblia. Quando eu olho para os 66 livros, possui 1.189 capítulos, em algumas traduções, 31.103 versículos, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. A Bíblia em si, ela é a palavra de Deus.
Dentro desses 66 livros, nós ouvimos a voz de Deus falar conosco de forma extraordinária. O versículo, por mais pequeno que seja, ele traz uma palavra que pode mudar vida. Quando nós olhamos para o versículo simples de João 3, capítulo 16, nós vamos olhar e ver João dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba que a dimensão das palavras bíblicas, ela traz uma mudança na vida do ser humano. Nós podemos observar e ver uma quantidade imensa de livros que se possui, até mesmo na literatura brasileira, mas nenhum livro tem o poder que a palavra de Deus tem. E o que é interessante é que dentro desses 66 livros, nós olhamos para a carta que vocês escolheram, a carta de Paulo ao povo de Roma. Ela é a carta mais teológica dentro da Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos olhar para a história, nossa história, a história do protestante, a história cristã. E nós vamos ver que Martinho Lutero, ele estudando a carta de Romanos, foi quando Martinho Lutero, se me falha a memória, no ano de 1517, 31 de outubro, na igreja de Wittenberg, ele está escrevendo 95 teses, defendendo o que era contra a indulgência, mostrando que o homem ele não precisava comprar um terreno no céu. O céu é de graça, a salvação é de graça. E como conquistar isso? Através da fé em Jesus Cristo. Observando a palavra, Martinho Lutero entendeu, estudando Romanos. E quando eu estava estudando Romanos, eu achei interessante, porque Paulo, ele é o único, capítulo 1, versículo 1. Observe que Paulo, ele não se apresenta à igreja de Roma como ele se apresentou à igreja de Filipos, como ele se apresentou à igreja de Corintos. Nas outras cartas, Paulo, ele vai dizer: eu, Paulo, apóstolo. Com uma diferença para a carta de Gálatas, que Paulo estava sendo confrontado com uma heresia que havia na Galácia. Paulo, ele diz: eu, Paulo, apóstolo, não segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Paulo está expondo a sua vida com Deus e dizendo: quem me chamou não foi o homem, quem me levantou não foi o homem, quem confirmou o meu ministério não foi o homem. Ei, quem é que foi? Eu estava no caminho de Damasco, quando o próprio Cristo apareceu e me chamou, me convocou para esta obra. Ei, nós estamos aqui porque não foi o homem que te chamou, não foi o homem que te vocacionou, mas quem foi? Foi Jesus, foi Jesus. Nós estamos aqui por causa dele, é por razão dele. Mas quando chega na carta de Romanos, observe que Paulo diz: eu, Paulo, servo, Paulo, apóstolo, Paulo, professor, criado aos pés de Gamaliel, filho de Reuel, um homem que era ovacionado. Agora então Paulo está dizendo: eu sou servo. Só que o interessante é que essa palavra servo que Paulo está dizendo, ela no original do grego, ela quer dizer dolo. Dolo quer dizer escravo. Paulo diz assim: olha, eu abandonei o farisaísmo, a minha alta postura, para ser escravo de Jesus. Eu sirvo a Ele, eu sou servo dele. Então Paulo começa a escrever esta carta teológica. E você observar do capítulo 1 ao capítulo 5, versículo 20. Paulo, ele está dizendo a respeito do sangue. Quando Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 5, versículo 20, ele faz uma exposição do que o sangue de Cristo é capaz de fazer. Perceba comigo, gente, que o que nós não poderíamos fazer, o sangue de Cristo abriu uma porta para nós. Quando eu olho para o escritor dos Hebreus, ele diz assim: olha, não foi com sangue de touro, não foi animal algum,
Não foi nenhum desses que abriu o caminho para o caminho do céu, não. Mas foi o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus Cristo, hoje eu dobro meus joelhos e eu tenho a certeza que Deus me ouve lá em cima. É pelo sangue de Jesus Cristo que eu entro por um caminho, e este caminho me leva diretamente até o Pai. Eu posso estar em qualquer lugar, eu chego diante dele, eu tenho a certeza que ele me ouve, eu tenho a certeza que ele está comigo. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo abriu este caminho. Aleluia. Paulo diz, é o sangue. Quando ele para de falar do sangue, do capítulo 5, versículo 20 ao capítulo 8, Paulo ele começa a falar da cruz. Ele explica o que é a cruz. Ele explica o sentido da cruz, a necessidade da cruz. Ei, querido, e eu acho interessante que Paulo diz assim: olha, eu era maldito, eu era amaldiçoado, nós vivíamos nesta condição. Mas quando eu olho para a cruz, eu percebo que alguém assumiu a minha posição. Sabe o que eu acho interessante na Bíblia? Porque quando nós olhamos para o livro de Levíticos, capítulo 9 e 10, vai estar contando uma história de toda a preparação que um sacerdote tinha para entrar diante da presença de Deus. E uma vez que o sacrifício era aceito, a Bíblia diz que o fogo desceu na cabeça do cordeiro. Sabe o que eu acho interessante nisso? Porque o fogo da ira estava para ser para mim, estava a ser para ti, nós estávamos para receber. Mas quando Cristo, ele subiu ele foi até a cruz. Quando Cristo subiu a cruz, e ele começando a receber tudo que era para mim, que era para você, o cálice da ira de Deus, ele foi tomando, ele foi recebendo, ele foi colocado como maldito, ele foi chamado de malfeitor. E na cruz do Calvário ele diz: Pai, está consumado, o preço está pago. Sabe o que acontece? O fogo que era para vir sobre mim, sobre você, desceu sobre o Cordeiro, desceu sobre o Cordeiro. E quando desceu sobre o Cordeiro, nós fomos perdoados. Aleluia. É fascinante. Isso é fascinante. Me fascina. Não tem uma mensagem de amor mais bela que essa. Não tem uma história de amor mais linda que essa. E Paulo está dizendo: olhem para a cruz, recebam esta mensagem da cruz. Só que então, o capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, Paulo ele expõe a sua tristeza ao povo de Roma. Porque ele está dizendo assim: olha, Jesus fez tanto, Deus fez tanto, mas quando Jesus veio, os judeus não receberam. Quando Jesus tomou forma humana, o povo de Israel não quis. Mas o interessante é que quando eles não quiseram, João vem dizendo no capítulo 1, que quando o povo judeu não quis, abriu uma porta para nós. João, olha, e diz dessa forma: nós somos, e Paulo concorda com ele, dizendo, é como se nós fôssemos filhos adotivos. Só que o interessante é que o filho pode ser adotivo, ele tem o mesmo direito que o filho de sangue. Nós podemos ser sim considerados filhos adotivos, mas temos o mesmo direito. O direito conquistado na cruz do Calvário, o direito conquistado por Jesus Cristo, o direito de entrar na presença de Deus, o direito de chegar diante de Deus, o direito de ser chamado servo de Deus, o direito de ser chamado filhos. Nós conquistamos isso, ou melhor, Cristo conquistou isso por nós. E Paulo está dizendo assim: irmãos, eles não receberam. Mas perceba o final do capítulo 11, ele expõe dizendo que a Cristo seja toda a honra e toda a glória, porque dele, para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
E aí ele chega o capítulo 12 e vem dizendo assim: meus queridos, vocês acreditam que Jesus é merecedor de toda a honra e toda a glória? Então ele vem dizendo: irmãos, os romanos não aceitaram, o povo judeu não aceitou. Então, queridos crentes, eu vos rogo, eu vos chamo a atenção, eu estou dizendo a vocês, o que eles não aceitaram, aceite. Olha o que ele está dizendo: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão, que vocês apresentem o vosso corpo como culto a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? O que eles não aceitaram, o que eles não receberam, receba você, receba Cristo, aceite a Cristo, tenha uma vida com Cristo e mais, coloque o seu corpo, a sua vida à disposição dEle. Nós estamos sim, como disse os irmãos, e é verdade, está tudo bagunçado, o evangelho que estão pregando está bagunçado. As pessoas dizem ser cristã, mas não são de verdade. A santidade tem sido esquecido. Mas escute aqui, Deus quer levantar uma mocidade, Deus quer levantar irmãos, Deus quer levantar obreiros, que o corpo só diz: bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, bendito é a Alaria. Oh, aleluia, aleluia. Ele está dizendo: o teu corpo não é para ser usado de qualquer forma. O teu corpo não é para ser entregue como oferenda para Satanás, não. O teu corpo não é para ficar passando a mão de um em outro. O teu corpo não é para deliberar a maldição. O teu corpo não é para envergonhar a Cristo. O teu corpo não é para isso. Então, para que é, irmão Paulo? Eu vos digo: apresente o teu corpo como sacrifício a Deus. Por quê? Porque Ele merece. Ele merece. Você concorda comigo? Pode dizer glória a Deus? Ele merece. Então Paulo está dizendo ao povo de Roma: não aceitaram, é verdade, eles não quiseram, é verdade, mas eu sugiro: apresente, coloque o seu corpo à disposição de Deus, coloque o seu corpo para que Deus possa fazer dele como Ele quiser. Sabe o que Paulo está dizendo? Você tem que ser grato a Deus. Ele está dizendo: use a tua vida para expor a tua gratidão a Ele. A Ele. Ele merece a nossa gratidão. Ele merece a nossa gratidão não pelo que Ele vai nos dar, mas Ele merece a nossa gratidão pelo que Ele já nos deu. Gente, eu olho para a Bíblia. Se você observar a carta de Romanos, você vai ver Paulo fazendo comparações. Dentro dessas comparações, observe comigo que ele está dizendo no capítulo 3, me acompanhe na Bíblia Sagrada, no capítulo 3 de Romanos, o versículo 23 ao 26, olha o que Paulo está dizendo. Carta de Paulo, Romanos, capítulo 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. De fato, todos pecaram, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação da fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstrar que é da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daqueles que têm a fé em Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Jesus merece a nossa gratidão. Por quê? Porque quem aqui é merecedor de estar aqui, irmão? Quem éramos nós?
Vamos ser sinceros, tem pessoas que poderiam estar aqui melhor do que eu, melhor do que você, mas gratuitamente. Ele foi lá no mundo, ele foi. Eu acho interessante quando Paulo está dizendo ao povo de Colossos, ele está dizendo assim: ei, sabe Jesus, ele me plantou em um outro jardim. Esta expressão que Paulo diz ao povo de Colossos, ele está dizendo assim: eu estava no lixo, irmão. Eu estava plantado na lixeira, em um lugar sujo, em um lugar que não prestava. Aí o jardineiro Jesus Cristo foi lá, ele colocou a mão naquilo que não prestava. Ele foi e tirou-me deste lugar e me colocou aqui. Oh, meu querido, se isso não é motivo de ser gratidão a ele, eu não sei mais o que é. Alaxera mandarabaxá mandarábia. Gratidão, gratidão, gratidão porque você sabe de onde ele te tirou. Gratidão, porque por mais que não somos perfeitos, ele nos arrancou, colocou aqui, deu um banho de sangue, e você está todo bonitinho, toda bonitinha, para adorar o nome dele, para exaltar o nome dele, para engrandecer o nome dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Perceba comigo, ele está dizendo a respeito da justificação. Mas quando então Paulo olha, capítulo 5, versículo 19, olha o que Paulo está dizendo. Aleluia. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reinasse a vida, vai reinar pela justiça eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe que Paulo está dizendo? Eu ofereço o meu corpo como sacrifício em gratidão. Por quê? Porque eu estava sentenciado à morte, junto com Adão eu pequei, eu fui feito pecador, mas quando na cruz do Calvário Jesus Cristo, ele subiu, ele bebeu o cálice, ele fez tudo, e quando ele estava dizendo está consumado, eu morri com ele, mas eu não fiquei morto, eu me levantei. Aleluia, você se levantou, e Paulo está dizendo, agora nós temos vida. Ei, não é dinheiro que traz vida, é Jesus. Não é fama que traz vida, é Jesus. Não é poder aquisitivo que traz vida, é Jesus. É Jesus. Eu morri com ele, eu nasci com ele, a meu pecado adâmico se foi. Eu tenho vida com Jesus. Quem tem vida com Jesus? Quem tem vida com Jesus? Quem recebeu desta vida? Quem recebeu deste dom? Ei, você pode dizer, eu não mereço, e é verdade, mas ele te deu vida. Ele te deu vida. Aleluia. Oh, arabaxeria manarabandai. Aleluia. Aleluia. A vida em Cristo. Paulo está dizendo, aprenda a ser grato. Às vezes, irmão, nosso jeito humano é tão problemático, que eu não tenho sapato como quero, não sou mais grato. Nós estamos como no Éden, repetindo a mesma coisa. Por que digo isso? Porque observe bem, Adão e Eva tinham tudo. Eles tinham o cuidado de Deus, eles tinham a presença de Deus. Era Deus todo dia dizendo, Adão, como é que tu tá? Tá bom aí no Éden? Tá. Tem comida? Tem. Tem água? Tem. Tem companhia? Tem. Tá tudo bom? Tá ótimo. E então um dia, diz a Bíblia Sagrada, que a serpente chega com poucas palavras, converte a mentalidade deles, começa a inverter a situação, e então aquilo que era bom é trocado por pouco. Fico complicado isso, irmão, mas estamos tendo uma geração que está trocando Deus por pouca coisa.
é só porque eu não tenho o que eu quero, é só porque eu não ganho o que eu quero, é só porque eu não tenho o emprego que eu quero, é só porque eu tenho uma coisa que eu não quero. Escute, ouça o que Deus disse para Paulo: Paulo, você quer que eu tire? Quero. Você quer que eu faça? Quero. E Paulo orou para que o espinho fosse removido. Mas aí então Jesus diz: Paulo, para de orar. Por quê? Porque a minha graça é o bastante para a tua vida. A minha graça te basta. A graça de Jesus nos basta. Ei, seja convencido por isso, pela graça de Jesus. Aleluia. Geração dodói, irmão. Nós estamos vivendo uma geração que se perde por qualquer coisa. Deus tem muito mais, gente, para vocês. Deus tem muito mais para nós. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o profeta Natan repreendendo Davi. E sabe o que ele diz? Davi, por que você pecou? Por que você errou, Davi? Qual a justificativa para tu falhar? Davi, olha a posição que você está. Sabe o que ele está dizendo? Olha o lugar que você está sentado. Lugar de príncipes, lugar selecionado. Você está limpinho, tem de tudo. E então o profeta Natan vai dizer para Davi o seguinte: por que você tomou esse caminho? Não precisava. Observe lá, em 2 Samuel capítulo 12, ele vai dizendo assim: Davi, tudo que você tem, foi Deus que te deu. A tua casa foi Deus que te deu. O reinado foi Deus que te deu. Era pouco para você, Davi, Deus te daria mais. Sabe o que o profeta Natan está dizendo? Você não precisa recorrer ao pecado para satisfazer a tua vida. Você não precisa errar para ter uma satisfação interna. Você não precisa sair por aí vandalizando, não. Se está difícil para você, você tem um Deus que pode suprir qualquer proposta do diabo. Se ele te oferece 10, Deus tem 100 para você. Mas não saia. Aleluia. Mas não saia. O diabo nunca vai suprir, ele nunca vai cumprir as propostas de Deus. E eu olho para a Bíblia e eu vejo então Jesus conversando com Pedro e Pedro com Jesus. E Jesus diz: Pedro, olha, eu tenho uma obra. E Pedro diz: Senhor, mas nós deixamos tudo para seguir o Senhor. E Jesus diz: Pedro, todo aquele que larga tudo para seguir a mim, ele vai ter uma recompensa nesta vida. Mas escute só, não para por aqui não, porque quando fechar os olhos aqui na terra, vai abrir os olhos do céu e vai ter uma recompensa grande. Vai ter uma recompensa que o dinheiro não pode dar, que a fama não pode dar, que nada neste mundo pode comprar. Mas a graça de Deus fez como que a gente pudesse alcançar. Aleluia. Aleluia. Vale a pena ou não vale continuar seguindo Jesus? Então ele está dizendo: aprenda a ser grato. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Aprenda. E ele está dizendo depois, observe o versículo 2. Ele fala assim: há um propósito nisso. Culto, Deus não aceita qualquer um. Esta conversa que você vem como estás e permanece como está, é mentira. A palavra de Deus limpa, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus convence o homem do pecado. A palavra, ela faz isso. Ela faz. Observe, ele está dizendo então que há um jeito, porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada eu vejo sobre culto. Eu vou olhar para os primeiros cultos oferecidos, Caim e Abel. E a Bíblia vai dizer que Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não atentou o sacrifício de Caim. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender
que não foi pelo que ele ofereceu. Caim deu o seu melhor, Abel também. Abel pastoreava ovelhas e deu ovelha. Caim era um agricultor e trouxe o que tinha do melhor da sua agricultura. Só que tem um detalhe: antes da oferta, Deus sempre vai olhar para o ofertante. Nosso Deus é diferente. O homem te julga pelo que você tem. Deus, ele te conhece pelo que você é. Eu posso não ter, mas eu sou. Às vezes eu posso não ter o melhor carro do ano, mas eu sou. E Deus vai me olhar como? Ele vai te olhar pelo que você é. Ele está na casa de Jessé e olhando para os filhos de Jessé. E quando Samuel diz a esse: ele é bonito, ele é alto, ele tem postura, Deus está dizendo: é nada, eu não tenho nada com esse não. Mas o outro é o menor da casa, ele é ruivo, está no campo, é ele. Por quê? Porque eu sei quem ele é. Deus tem uma obra contigo, porque ele sabe quem é você. Aleluia. Deus chega para Caim, pastor Zé. Diz assim: Caim, você está bravo por quê, rapaz? Só porque eu recebi o sacrifício do teu irmão e o teu não? Aí Deus fala assim: Caim, melhora a tua conduta, melhora teu jeito. Sabe, na nossa linguagem cristã, te converte, rapaz. Se porta como crente. Entra pelo caminho. Renuncia o pecado. Joga aquilo que não presta para fora. Afasta isso da tua vida. E eu vou receber o teu sacrifício. Ai, irmão. Agora nós vivemos um período dualítico. Uma dualidade. Eu sou crente aqui, mas lá fora não, pelo amor de Deus. E quer apresentar um culto e quer ver a glória de Deus descer, pelo amor de Deus. Temos que tomar vergonha na cara, se converter, aceitar Jesus de novo e mostrar que somos crentes. E Ele vai, Ele vai. Aí sim Ele vai nos ouvir. Eu disse a vocês escolheram o tema, suportem o peso dele. E Paulo está dizendo isso. Ele fala: Deus aceita culto, aceita. Ele quer o teu corpo como sacrifício, Ele quer. Porém, não vos conformeis com esse mundo. Eu fui pesquisar um pouquinho. E é interessante que esta expressão de Paulo, ele está usando como um molde. Ele está dizendo a respeito do que? Não se envolva. Não se envolva com o mundo. Não se molde a ele. Não deixa o mundo te formar. Quem é sal? É o mundo ou a igreja? Quando eu olho para a Bíblia, e eu até disse, Rodolfo que me acompanha sabe, esses dias estivemos pregando uma congregação e nós falamos a respeito disso. Dos textos que mais me assusta, porque Jesus está dizendo assim: olha, igreja, você é o sal. Aonde tu está, tem que ter sabor. O sal é o que mais? O sal é branco. Está falando de pureza. Então aonde eu estou, o ambiente tem que se tornar puro. O ambiente tem que se tornar santo. Aonde eu estou, eu tenho que dar sabor no lugar. Por quê? Porque eu sou sal. Você é sal. É você quem dá sabor. E aí Paulo está dizendo aqui: não se molde ao mundo. Oh, meus irmãos, o mundo nunca vai baixar, nunca vai se curvar perante um povo que se assemelha a ele, não. Pode observar, todo momento que o mundo é vencido, é porque se levantou um exército firmado em Deus. Um exército poderoso em Deus. A Bíblia vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir, ele vai correr, porque a minha sujeição a Deus vai me dar força para que ele fuja. Olha o que Paulo está dizendo. Querido,
Não se molde. Agora nós estamos vendo situações complicadas. Sabe aquela questão? Eu não sei quem é e quem não é. Sabe aquela questão que foi dito aqui, bem verdade pessoas que chegaram a Deus, ou melhor, chegaram até a casa, mas o evangelho não entrou nela. Eu estava vendo um dos pastores que mais respeito, Hernandes Dias Lopes, dizendo que há um período que a ovelha, ela se assemelha ao lobo, e o lobo a ovelha na pelagem, na lã, porque a ovelha, há um período que ela fica um pouco acinzentada, e é este período que o lobo tenta entrar no meio. E sabe o que o pastor faz? Ele pega a vara, pega a ovelha, bate com a vara, põe para dentro, pega a ovelha, bate com a vara entre as pernas da ovelha, a ovelha dá aquele gemido, ele sabe, é ovelha. Mas quando chega um que ele bate e voa em cima dele, ele sabe, é lobo disfarçado no meio das ovelhas, é lobo que está perdido dentro das ovelhas, é lobo que quer se infiltrar dentro das ovelhas. Sabe por quê? Porque está acontecendo isso, irmão. Um monte de lobo tentando entrar no meio das ovelhas. Ei, mas o pastor Jesus tem a vara. Ele sabe quem é e quem não é. Não adianta. Ele não é convencido por falsas lágrimas. Jesus sabe, Ele conhece. Ele está olhando para a igreja de Efésios e dizendo, eu conheço. Ele está olhando para a igreja de Atira e dizendo, eu conheço. Jesus me conhece. Jesus te conhece. Não se molde ao mundo, não. Não. Ele não quer ninguém assim. Nós olhamos para a igreja da atualidade e nós nos perguntamos, eu estou com 34 anos e eu já vi muito milagre acontecer na igreja. Eu sou do tempo, pastor Júnior, que nós estávamos num culto e alguém era arrebatado. Nós não falamos mais nem de arrebatamento hoje, mas era um tempo tremendo. Eu sou de um tempo que quando nós falávamos em trabalho com jovens, nós consagrávamos um mês inteiro preocupado. Chegava no culto tremendo, chegava no culto assustado. O coração parecia que ia sair pela boca. E aquela preocupação em casa. Se o pastor me der uma oportunidade, o que é que eu vou fazer? Aquela preocupação em casa, eu preciso ler. Por quê? Porque eu preciso ter alguma coisa para falar. Sabe aquela preocupação, eu vou ensaiar, por quê? Porque meu Jesus merece o meu melhor, e eu tenho certeza disso. Aquela preocupação, eu não posso errar, eu corto o caminho para não encontrar com o pecado, por quê? Porque eu vou chegar na presença de alguém que é santo, e se ele é santo, ele só desce no arraial, quando há um ambiente de santidade, um ambiente transformado. Aleluia. Eu sou desse período, desse tempo. Hoje, alguns dizem que pode, que outros não pode, mas nós subíamos no monte, irmão. Íamos orar. E um dia perguntando para o pastor Deusdec, um dos homens mais respeitados que conheci, e perguntando, pastor, pode subir no monte, é pecado? Ele disse, meu filho, se você for orar, você pode ir para qualquer lugar, rapaz. O importante é que você pode, ou você vai orar. Falar da vida dos outros é que é pecado. Errar é que é pecado. Ei, é isso que é pecado. Mas oração, ore. Oh, queridos, o povo se moldou tanto, já não se sabe mais quem é e quem não é. E Paulo está dizendo, uma voz imperativa, não vos conformeis, não vos moldeis, não se assimile com o mundo. Você é a igreja. Igreja vem do termo eclésia. Nós fomos tirados para fora deste mundo. Sabe aquilo que eu disse é verdade? Sabe, nós somos aquele ramo, aquela planta que estava plantado no lixo, e Ele tirou a gente de lá. Nós estamos aqui hoje por causa dEle, é por Ele e para Ele, porque Ele é digno do nosso louvor. Aleluia, aleluia. Ele prossegue dizendo, mas transformai-vos
Eu achei interessante essa palavra de Paulo. Paulo não está dizendo, pastor, que eu posso mudar o Senhor. Eu não posso. Há pessoas que eu gostaria de mudar, mas eu não tenho poder, pastor Júnior, de mudar o Senhor, nem o Senhor de me mudar. E sabe o que Paulo está dizendo? Você tem poder para mudar uma pessoa. Quem é essa pessoa, Paulo? Você próprio. Então Paulo diz assim, olha, não vos moldeis ao mundo, não se assimile a ele, mas olhe para você, olhe para si próprio. Se você olhar para si próprio, aí ele diz, transformai-vos. Você, Paulo está dizendo, quem precisa de transformação, não é o irmão do teu lado, não é o irmão da tua direita, da tua esquerda, é você. Você não pode mudar fulano, você não pode mudar ciclano, mas irmão, ele está em dificuldade, ore por ele. Mas então o que eu faço? Mude a você. Olhe para você, o irmão do lado não adora, o Beltrano não adora, mas eu vou ser um adorador, e daí se ele não quer, eu quero. Ele está dizendo, se fulano não quer cantar, se Beltrano não quer cantar, eu vou louvar a Jesus de todo jeito, porque eu sei o que ele fez por mim, eu sei o que ele é para mim. Então Paulo está dizendo isso, transformai-vos, olhe para si próprio, deixa de olhar o outro e olhe para si. E quando ele diz assim, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu vi um escritor, ele diz o seguinte, que quando ele está dizendo sobre isso, ele falou assim, olha, renove a tua mente todo dia. Ele está dizendo, as tuas experiências têm que te levar para mais perto de Deus. Oh meu querido, nós não podemos ficar sempre. É bonito a história de Moody, eu acho lindo, pastor. Um homem que é considerado um dos maiores ganhadores de alma, ganhou cerca de 1 milhão de almas. Quando eu olho para a história de Moody, é invejável. Quando eu olho para a história de Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores convictos que o mundo conheceu. A Inglaterra, ela foi mudada pela pregação deste homem. Quando eu olho para a vida de Charles Finney, é lindo. A história diz que Finney tinha uma postura tão bonita diante de Deus, uma santidade tão grande, que se você ler o livro da sua biografia, vai dizer que Finney, ele chega numa fábrica de tecelagem, e quando ele está andando pela fábrica, uma mulher, está emendando um fio no outro na máquina. Quando ela olha para Finney, ela cai de joelhos, por causa da santidade que aquele homem tinha. Ela cai de joelhos e diz, eu preciso de Jesus, eu preciso me converter. É muito bom quando eu olho para a história de homens como John Knox, o homem que orou e Deus trouxe o avamento para a Escócia. É lindo demais. Só que Paulo está dizendo o seguinte, você precisa ter a sua própria experiência. Finney morreu, Moody morreu, Paulo morreu, Pedro morreu. Então quem é que está vivo? Eu e você. Deus quer te usar, Deus quer te levantar. É você que Deus quer usar hoje. Foi bonito, foi, mas é você que Deus quer levantar, é você que o Espírito Santo quer impulsionar para ser transformado, porque Deus quer usar a tua vida. Ei querido, eu vim aqui nesta noite com esta missão de dizer, Deus quer te levantar, Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer mudar o quadro por onde você passa. Deus quer entrar na tua casa e salvar, Deus quer entrar na tua família e salvar, Deus quer te usar. É você, é você. Alabaxara mandará mandar. Alabor que me alabaxere minha raça. E minha te própria suri minha nai. Ala show, ei, minha. Ala comia mandador que me devassa. Aleluia, aleluia. Glória, glória. Deus quer usar você. Nós vivemos dias turbados, sim. Nós vivemos a última hora da igreja na face da terra. E sendo a última hora da igreja na face da terra, Deus quer levantar um exército poderoso, um exército forte, um exército comparado aos montes de Sião,
que não se abala, mas permanece para sempre. Deus quer te levantar, Deus quer te usar. Ei, tenha suas próprias experiências. Eu acho lindo, é bonito demais. Ter experiência dos outros é edificante, mas Deus quer usar a tua experiência para edificar a fé de alguém também. Deus quer que você tenha a sua experiência com Ele. Ei, querido, quando eu olho para a igreja 10, 15 anos atrás, eu vejo pessoas que buscavam muito mais de Deus. Ei, Jesus não mudou, o poder dele é o mesmo, o Espírito Santo ainda atua na igreja. E o que está faltando? Alguém que quer. Coloque-se de pé. Aleluia. Alamandará chamandarrai. Eramonte reminiha soreminibiha. Amenor kemeniante rebiolo reminendenahai. Arabashor reminiki emene kamanahas. Amor kemenibibo braço emenai. Amabashara balakamanda kemenoyeme. Em nome de Jesus, sinta a presença do Espírito Santo dizendo: você quer? Você quer? Aleluia, aleluia. Ei, mandaraba xeremenaia caia manahai. Olhe para mim. Olhe para mim que eu preciso orar contigo. Aleluia. Eu sinto a graça dele aqui. Alamanarebe. Alakamanaramanде kamanaia. Paulo continua. Ele diz o seguinte: se você não se conformar, se você não se moldar com esse mundo, a tua mente buscando novas experiências, porque olha o que o versículo diz: para que experimenteis. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer experimentar? Irmão Luiz, e como é que é? É indescritível. Eu não tenho como eu dizer para você. Por mais que eu conte a minha experiência para você, nunca vai ser igual. Todo mundo precisa ter a própria experiência com Deus. E aí Paulo vem dizendo: se você seguir direitinho, bonitinho, ei, experimente. Você vai ter as suas próprias experiências. E Paulo vai dizendo: para que experimenteis. Você pode experimentar. Experimentar o quê? O que é perfeito de Deus, o que é bom de Deus e o que é a vontade de Deus. Aleluia. A vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja santificado. A vontade de Deus é que você tenha uma vida santa. A vontade de Deus é que você ande com Ele como Enoque andou. O que Deus tem para você é coisa boa. O que Deus tem para a tua família é coisa boa. O que tem para o teu ministério é coisa boa. E Paulo diz: Deus não dá nada estragado para ninguém, Ele dá coisa perfeita. O que Deus tem para você é bom demais. Experimentar a vontade de Deus. Ele diz assim: o que é que Deus quer de mim então? Deus quer que você experimente uma vida de santidade. O que é que Deus quer de mim? Deus quer que você experimente uma vida cheia, 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 cheia.
cheia do Espírito Santo. O que é que Deus quer de mim? Ele quer uma vida cheia do Espírito Santo. Aquela vida forte, alicerçada na rocha que é Cristo. Ele quer isso para você. Ele quer que a tua casa seja edificada na rocha. O que é que Deus quer para mim, irmão Luiz Fernando? Ele quer te levar para o céu. Tudo isso, tudo que Ele fez, foi para te abrir uma porta, para chegar no momento certo, Ele olhar para você e dizer: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado antes da fundação do mundo. O que Deus tem para você é um caminho lindo, é um caminho extraordinário. O que Deus tem para você é um caminho que, por mais que você fosse bilionário, não poderia comprar, e Ele quer te dar de graça. O ministério que Deus quer dar para você é um ministério frutífero. O que Deus quer te dar para a tua família é uma casa abençoada. A expressão que nós usamos, um pedaço do céu, Deus quer dar para você. Esta é a vontade de Deus. Para quem não se molda com o mundo, quem adora Jesus tem alegria de verdade. Oh, aleluia. Feche seus olhos. E aí Paulo diz, e faz um convite, e é o que eu quero fazer. Você quer experimentar essa vontade de Deus? Irmão Luiz Fernando, mas e aí, como é que é? As provas vão continuar? Vai. Mas continua. Nós não somos crentes sim, somos. Mas e por que passamos por dificuldade? Ser crente não é ser colocado dentro de uma bolha protetória, não. Ser crente é olhar para dar fé, olhar para o gigante. Eu mesmo sendo pequeno, mas eu confio no Deus que me chamou. Eu confio no Deus que me escolheu. Eu confio no Deus que disse que eu vou vencer. E eu olho e digo, você vai tombar. Se prepara lá bem. Quem mandará chama, mandará mandar. Feche seus olhos. Eu quero orar contigo. Feche os teus olhos, eu quero orar contigo. Você quer experimentar? Se você quer experimentar, então converse com Deus. Se você quer experimentar, fale com Ele. Ele é o dono da experiência. Ele é o dono da tua vida. Ele é o dono da tua chamada. Ele é o dono da tua casa. Ele é o dono da tua família. Ele é o dono da tua vida. E Ele desceu aqui nesta noite para dizer: se você quer, eu tenho para você. Se você quer, eu te dou. Se você quiser. Que me soy emenai. Amidor que me ama na chama na calasai. Amter que me no borre me nias. Reborre me assuri que me nehai. Oh, amte camanai. Espírito Santo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Meu consolador. Espírito Santo, fale com Ele, aleluia. Sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo. Se importa tanto que mandou vir aqui esta noite assim, e dizer para você que Ele tem
uma promessa na tua vida. Moras em mim. Ele não esqueceu de ti, aleluia, aleluia. Tu és santo, tu és santo. Aleluia. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, tu és santo. Receba a presença do Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo. Procuro palavras Sinta a presença do Espírito pra te Santo. descrever. Sinta o Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo te chamando para te dar mais. Sinta o Espírito Santo te chamando. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Aleluia! Receba a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo te chamando, te dizendo deu mais. Toca uma chamada. Amassou, enviará. Não se afaste de mim, não se retire de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não se afaste de mim, não se retire de mim, Espírito Santo, Espírito Santo. Tu és santo, tu és santo. Aleluia, aleluia. A palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo.